Olá, muito bem-vindos ao Metrocast. Hoje eu sou anfitriã do podcast do Colégio Metropolitano, recebendo aqui a Iana para falar sobre assuntos de interesse da comunidade escolar, dos pais, alunos, professores, assuntos da atualidade, tudo que gira em torno da educação. Eu que represento o Pós-Educ, que sempre traz informações na área da educação. Iana, eu quero começar falando com você sobre o encontro de pais. Qual o diferencial desse encontro de pais? O que vocês planejam para esse ano? Então, o encontro de pais é um momento de reflexão entre a escola e a família, onde a gente pode abordar temas que não estão relacionados só ao pedagógico, esse tema mais formal. A gente vai trabalhar de uma educação como um todo, essa educação que é dada em casa, essa educação que as crianças precisam receber também nas igrejas. Então, a gente está falando de uma educação geral. Então, vamos trazer temas, vamos trazer palestrantes que abordem essa questão da educação emocional das crianças, a inteligência emocional que precisa trabalhar bastante com os nossos filhos, e os professores também precisam estar bem atentos, porque eles também são pais, então a gente trabalha toda essa comunidade escolar, toda essa pedagogia, mas não só dentro da escola, como fora também. E quando acontece o encontro de pais, já faço a convocação aí à comunidade. Sim, todos podem participar, todos estão convidados. Na escola, esse encontro de pais vai estar na agenda das crianças, mas a comunidade escolar também será convidada a participar, porque vai estar no Instagram da escola, então todos sigam aí o Instagram da escola, um momento de conhecer também um pouco do nosso trabalho, desenvolver mais o lado pedagógico, mas um pedagógico não só voltado para a escola, mas um pedagógico voltado para a educação das crianças em sua integralidade. A gente vai falar encontro de pais, remete a uma coisa mais antiga, porque tem um encontro de pais da escola, reunião de pais. Bom, mas eu quero que você faça um paralelo do antigo para o atual. Por que é tão importante ainda ter essa reunião de pais, ter esse contato com os pais? E eu penso, você pode até me dizer, que isso se torna ainda mais importante diante do que nós enfrentamos aí para o futuro com a tecnologia, com o avanço tecnológico, com as crianças mais ligadas no mundo digital. Por que é tão importante ainda ter os pais aqui acompanhando todo esse processo? Sim, a gente percebe essa necessidade dos pais, muitas vezes eles ficam, olha, eu não sei como trabalhar isso com meu filho, muitas vezes fica preocupado, eu vou traumatizar o meu filho, o que eu faço, qual o caminho a seguir, porque muitas vezes a gente olha para a educação que a gente teve e a gente fala, não quero que meus filhos sejam educados daquela forma. Enquanto, na verdade, se você hoje é um cidadão de bem, honesto, esforçado, trabalhador, a sua educação foi muito boa. Então, a gente precisa pensar em qual educação nós recebemos, em qual educação vamos dar para os nossos filhos. Então, é um momento de refletir com profissionais da área. Vamos ter psicólogos, vamos ter neuropediatras, vamos trazer bastante nomes para esse momento, para onde a gente pode discutir melhor com os pais sobre essa educação na sua integralidade, como eu bem disse, não só o pedagógico, como uma reunião de pais, onde a gente pode entregar nota, resultado, falar como que foi o desenvolvimento, se está fazendo tarefa de casa ou não. Não, esse momento é para a gente falar de uma educação diante dos tempos modernos, diante de tanta tecnologia, de tanto acesso à informação, como que a gente transforma essa informação em conhecimento, que os pais precisam saber de tempo de tela, todas essas curiosidades que deixam os pais angustiados, a gente vai ter esse momento para refletir sobre isso. E agora vamos falar um pouco sobre alfabetização em tempos de tecnologia. Nós estamos diante aí do crescimento exponencial da tecnologia nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. O que se esperar para esse futuro? Como essa tecnologia, nós imaginamos que nos últimos 10 anos, na última década, nós tivemos um avanço assim, realmente sem medidas, né? Depois da pandemia, então. O que se imagina para o futuro em relação à alfabetização? O que mudou hoje? O que é desafio hoje que precisa ser pensado também para o futuro? Então, esse é um tema bastante polêmico, né, e bastante curioso para os pais, porque eles falam, muitos pais chegam até mim e falam assim, mas Iana, é muito difícil eu colocar esse menino para poder estudar, porque eu tenho uns concorrentes lá em casa muito fortes, que são as telas, o videogame, então assim, realmente é um concorrente muito forte. Mas a gente tem que trabalhar a questão do limite, qual o tempo de tela,
temos que também olhar a tecnologia com bastante positividade também. Então, a gente tem os prós e temos o a favor também, né? Então, por exemplo, na escola, a gente tem um momento de colocar no projetor, a gente trabalha o som das letras, então a gente trabalha algumas coisas para dar engajamento, porque essas crianças de hoje, elas não aprendem mais como a gente aprendeu antigamente. Antes a gente tinha uma aula expositiva e fazia uma atividade e era só isso. O professor ficava lá 4 horas expondo o conteúdo e a gente só depois fazia os exercícios. E a gente aprendia daquela forma. Só que hoje a gente tem uma criança diferente. A gente tem uma criança mais imediatista, uma criança com tempo de atenção menor. E há até um estudo em que diz que essa geração é a primeira geração que vai ser menos inteligente que os pais. Porque normalmente, geração após geração, eles tendem a ser mais inteligentes. E que você faz referência a essa questão de que as crianças seriam menos inteligentes, mesmo com tanta tecnologia, tanta informação, tanto volume de informação? Então, na minha concepção, eu não vejo as crianças menos inteligentes. Eu vejo as crianças mais curiosas, eu vejo as crianças mais cheias de informação. Mas a gente tem que diferenciar o que é informação, o que é conhecimento. Informação ele tem em todos os lugares, ele tem nas telas, ele tem na televisão, ele tem no videogame, ele tem em todos os lugares. Conhecimento é essa instrução mais mediada, mais direcionada que a escola faz com eles. Então, quando eu olho e vejo uma estatística dessa e vejo uma análise desse jeito, eu olho com muito cuidado, porque assim, se a gente analisar as crianças de antes com a mesma régua da de hoje, eu vou ver uma diferença muito grande, porque as crianças de hoje não são aquelas de antes. E não adianta a gente pegar e ficar achando que, oh meu Deus, naquele tempo que as crianças sabiam brincar na rua, as crianças sabiam isso. Hoje as crianças têm outras habilidades. Elas sabem mexer no computador, elas sabem mexer no celular. Em 2001, Max Planck, ele cunhou um tema até chamando as crianças de hoje de nativos digital. Quando chegou a pandemia, a gente viu que esse termo caiu por terra, porque eles sabiam mexer na internet, mas eles não sabiam passar um e-mail, eles não sabiam gravar nada no Word, eles não sabiam escrever. Então, assim, a gente tem que ver tudo com muito cuidado, nem tanto e nem tão pouco. E a tecnologia, ela veio para somar, e não tem como a gente viver sem tecnologia. As crianças não tem como eu trazer as crianças para uma sala de aula e não aliar a tecnologia ao ensino. O que não é ensinado não é aprendido. Ou seja, o tempo de tela, eu preciso ensinar para o meu filho qual que era o momento em que ele pode sim utilizar a tela, qual que é o momento que não. O que é saudável nessa aprendizagem, o que não. Por exemplo, a gente está tendo uma conversa aqui. Se eu ficar olhando no celular, eu não vou prestar atenção no que a gente está falando. Mas se tiver desinteressante, é mesmo que eu estiver numa festa ou estiver conversando com meu esposo. Se aquela conversa estiver desinteressante, eu vou mexer no celular. Mesmo assim, é o celular no momento, em casa ou na sala de aula. Então, tudo isso tem que ser olhado com muito cuidado. E quando a gente ensina as crianças a ter um momento certo de usar as coisas, nada pode ser um distrator. Então, porque a gente tem um relógio que nos distrai, a gente tem outras coisas que nos distraem e a gente precisa trabalhar principalmente a atenção. O que a tecnologia ela contribui para a evolução, por exemplo, no aprendizado da educação infantil? O que se percebe na atualidade que foi realmente um avanço em relação às ferramentas do passado? Então, eu não vejo a tecnologia como um avanço muito que trouxe uma revolução, mas eu acho que ela soma. Ela soma muito, porque ela traz um engajamento, ela traz um vídeo com uma história e ela traz um som diferente, que é muito importante de trabalhar a sonorização na educação infantil, na alfabetização. Então, quando eu coloco um vídeo e a criança presta mais atenção, porque o que é um foco na aprendizagem? Atenção. Se eu tenho uma atenção, eu vou aprender aquele conteúdo que é passado. E como o cérebro aprende na atualidade, Ana? Então, de acordo com a neurociência, e eu sigo muito esse neurocientista francês, Stanislas Dehaene, que é um neurocientista francês, e ele fala que a gente precisa de 4 etapas para aprender. A gente precisa da atenção, a gente precisa do engajamento com a tarefa, a gente precisa do feedback de erros e a gente precisa do sono. Então, algumas coisas são como antigamente mesmo. Então, precisa fazer... Lembra daquele exercício de fixação que a gente fazia em matemática?
É importantíssimo aquilo para a aprendizagem. E eu preciso entender que eu errei para apagar e fazer de novo, é assim que a gente aprende. Eu preciso dar atenção, atenção é o ponto principal para todo tipo de aprendizagem, então eu preciso dessa atenção. E eu preciso do sono, porque é no sono que eu consolido a aprendizagem. Então, é de acordo com a neurociência é uma coisa nova para a aprendizagem, então toda escola deve capacitar os seus professores de acordo com os avanços da neurociência. Hoje, se a gente olhar para a aprendizagem de hoje, ela não é como antigamente, no sentido de como o cérebro aprende. Então, antes existia até uma pirâmide de Glasser, William Glasser, que falava assim, uns aprendem mais ouvindo, uns aprendem mais lendo, outros aprendem fazendo, caiu por terra. A neurociência derrubou aquela pirâmide, por quê? Todos nós aprendemos da mesma forma. Todos nós somos capazes de aprender. Temos estratégias diferentes que facilitam a nossa aprendizagem. Então, e outra, de acordo com a genética, de acordo com a formação neural, com o nosso cérebro mesmo, a gente tem uma facilidade ou a gente tem uma dificuldade. Mas todos nós aprendemos do mesmo jeito. Como conviver e até trabalhar a educação com alunos tão interativos, hein? Por isso que eu não tenho como fugir da tecnologia. Então eu preciso instigar essas crianças à curiosidade, eu preciso trabalhar uma aula maker, eu preciso fazer com que a criança aprenda na sala de aula e coloque em prática. Eu preciso trazer aquele conhecimento que ele tem de casa para dentro da escola. Então eu preciso engajar esse aluno. E eu só vou trazer engajamento com esse aluno com o conhecimento que ele trouxe de casa. Então não adianta, por exemplo, eu falar para o meu aluno sobre o peixe pirarara, que eu não sei nem de onde que ele é, mas vamos supor que ele seja lá do Tocantins. Mas o aluno nunca foi no Tocantins, não conhece pirarara, ele só conhece o lambari de Goiás. O pirarara é um dos peixes mais temidos, né? Então, eu tenho que trazer esse conhecimento de acordo com a realidade do aluno, de acordo com o conhecimento prévio dele. E sempre lembrar como o cérebro aprende. Então, a neurociência não tem como estar longe, não tem como falar de aprendizagem sem entender como o cérebro aprende. Agora vamos falar sobre matrículas, né? Segundo semestre. Isso aí. Como é que a escola está se preparando para esse período de matrícula? Sempre quando começa um novo semestre, também inicia um novo período, né? Sim, inclusive no meio do ano nós já tivemos reunião de professores, já preparamos o projeto para o próximo ano, que será um projeto de 4 Is da aprendizagem criativa. A gente vai trabalhar a criatividade dentro das ideias inovadoras, então são ideias incríveis, inteligentes e inovadoras, onde a gente vai trazer as crianças para estar com o outro, para fazer atividade com o outro, tudo dentro de uma aula maker, tudo com um projeto onde a gente trabalha em equipe, onde a gente trabalha essas habilidades sociais que está tão importante a gente resgatar das nossas crianças. E eu queria que você falasse sobre a questão desse processo de matrícula, porque as escolas, na época sempre de matrícula, rematrícula, elas sempre focam ali no que essa escola tem de diferencial para oferecer. Eu queria que você destacasse, por exemplo, os diferenciais das unidades de vocês e como os pais têm que observar também essa questão na hora de fazer a matrícula ou rematricular o seu filho. Ah, sim. Eu vou começar a falar um pouco dos diferenciais que nós oferecemos e depois eu vou falar um pouco do que o pai deve observar na hora de matricular seus filhos. Então, os nossos diferenciais são: a gente procura trabalhar a sustentabilidade, em onde a gente trabalha nas aulas makers os materiais não estruturados, que são os materiais reciclados. Através daqueles materiais reciclados, a gente trabalha a robótica. Então, eles montam o robô com material reciclado, depois a gente coloca a tecnologia nele. A gente trabalha a horta comunitária, porque o aluno trabalha também, ele entende o que é a compostagem, tanto a gente trabalha a fertilização do solo, depois ele vai para a horta, ele planta, ele colhe, depois é doado esse material, então a gente trabalha a empatia, o altruísmo, são habilidades sociais importantíssimas também para esse novo olhar aí para a educação. A gente tem aula de inglês todos os dias, então a gente pode trabalhar 4 habilidades importantes, que é ler, ouvir, escrever e falar, que é muito importante também, né? A gente precisa ter aí todo mundo bilíngue, né? A gente está nesse mundo, mas a escola não é bilíngue, a gente tem aula de inglês todos os dias, mas o inglês a gente coloca como projeto segunda língua. Até porque, Rosane, a gente precisa diferenciar isso muito bem, porque o bilíngue, a escola bilíngue, ela tem que ter aula de inglês todos os dias, e todos os professores têm que falar inglês. Então, não é uma aula de inglês, é uma aula em inglês. Então, a gente precisa diferenciar isso aí. Então, assim, na escola, a gente é muito verdadeiro em explicar que nós temos o inglês como a nossa segunda língua, um projeto segunda língua. Então, são projetos maker,
Robótica. Temos o PEC também, que é o Programa de Estimulação Cognitiva, onde a gente trabalha trabalha o raciocínio, a memória, a atenção. São habilidades importantíssimas para a sala de aula. Então, antes do aluno ir para uma sala de aula, primeiro a gente trabalha os requisitos, as habilidades importantes para ter um aprendizado saudável, tá? Então, é muito importante isso. Agora vamos para o próximo tópico, que é... O que os pais devem observar nesse período de matrícula? Ou é algo bem mais particular, depende do perfil? Então, primeiro ponto, a gente precisa entender qual é a idade do seu filho. Então, para crianças menores, o ideal é que você não gaste muito tempo no trânsito. Então, que seja uma escola próxima da sua casa. Por quê? A criança precisa estar descansada quando ela chega em casa e descansada quando ela chega... Eles têm que estar descansado quando ela chega na escola para aprender e descansado quando ela chega em casa para fazer o dever de casa, ou almoçar, ou qualquer outra coisa do tipo, a atividade que ela for fazer. Então, a gente precisa de estar perto da escola, a gente precisa observar o ambiente escolar. Então, chegou, gente, na escola, observa o ambiente. O ambiente que eu falo dessa observação é limpeza, sim, é pessoa, sim, mas a gente precisa olhar para o ambiente como um todo. As pessoas estão felizes ali, o que elas estão fazendo, como que está esse clima dentro da escola, o acolhimento que o pai teve dentro dessa escola, porque isso tudo é muito positivo na hora da aprendizagem, né? Então, é observar, porque diante de uma criança que você observa que está recuado, ou que as crianças não estão brincando, ou que estão apresentando medo, elas não estão aprendendo adequadamente, porque a gente já sabe. Essa escola tem que falar muito a linguagem desses pais, dessa família, né? Sim, tem que estar em contato. Então é isso que eu falo, eu reconhecer, você entrar e se sentir acolhido, você se sentir reconhecido naquele lugar. Tem que ser um ambiente onde você goste de estar lá. Então o seu filho vai gostar de estar lá. Então você vai olhar isso, você vai olhar o ambiente, você vai olhar a qualificação dos professores, você vai olhar se a escola tem capacitação de professores, como que essa gestão lida com essa capacitação dos professores, qual que é a instrução que é dado para esses professores, e você vai olhar em consequência a higiene do local e depois instalações e outras coisas mais. Mas estar naquele local, principalmente a hora que as coisas estão acontecendo, então no momento de aula, é fundamental para você observar o clima do ambiente. Isso faz toda a diferença nesse processo de aprendizagem, no resultado final. Sim, sim, porque a neurociência, volto a dizer, sou apaixonada em neurociência da aprendizagem, porque a neurociência já nos diz que quando a gente tem um ambiente propício para a aprendizagem, um ambiente onde oferece afetividade, a criança vai aprender muito melhor. Onde a gente tem um ambiente que oferece medo, um ambiente hostil, a gente não tem uma aprendizagem porque é liberado estresse, o hormônio do estresse, e com o hormônio do estresse a gente não aprende. Tudo, né? A gente não aprende. Então é isso aí, muito esclarecedora a nossa conversa, foi um prazer, né, mais uma vez poder mediar aqui esse debate com você e trazer mais informações e conhecimento. Algo a acrescentar aí, né? É sempre um prazer estar falando sobre aprendizagem, agora trazendo essa novidade de neurociência e aprendizagem. Estar com a Rosane também é sempre um prazer muito grande. Tchau, tchau. A gente volta e fala mais. Até mais. Tchau, tchau.